Fala, torcedor palmeirense! Bem-vindo ao Plantão Palmeiras Urgente, o canal que não dorme para trazer as bombas do Verdão em primeira mão. Hoje nós temos uma notícia inacreditável, algo que vai abalar as estruturas do futebol brasileiro. Bruno Fux acabou de pousar no aeroporto de São Paulo, pronto para assinar seu contrato definitivo com o Palmeiras. Isso mesmo, o zagueiro que veio por empréstimo agora é nosso de vez, e o Verdão já comunicou ao Atlético Mineiro que vai exercer a opção de compra por cerca de 4 milhões de euros, o que dá uns impressionantes 25,6 milhões de reais na cotação atual. Mas segura aí, porque isso é só o começo. Fique até o final desse vídeo que eu vou revelar um segredo impressionante sobre essa negociação que ninguém mais sabe, algo que vai fazer você repensar tudo sobre o futuro do clube. Antes de mergulharmos nessa história épica, se você é daqueles que sangra verde e branco, prove isso agora. Deixa o like nesse vídeo para mostrar que o Palmeiras é o maior do mundo e se inscreva no canal se ainda não fez isso. Se você for um verdadeiro torcedor palmeirense e quiser ficar por dentro de todas as notícias quentes do clube, das contratações bombásticas aos detalhes dos treinos, você tem que se inscrever agora mesmo e ativar o sininho para não perder nada. E não para por aí, compartilhe esse vídeo com seus amigos palmeirenses, espalhe a palavra para que mais gente venha para o nosso lado, porque juntos nós somos invencíveis. Agora, vamos ao que interessa e prepare-se, porque isso é uma bomba que acabou de explodir no mundo do futebol, algo que ninguém esperava tão cedo e que está deixando rivais tremendo nas bases. Imaginem a cena, o avião tocando o solo no aeroporto de Guarulhos, a multidão de repórteres se aglomerando nas saídas, flashes piscando como loucos, e lá vem ele, Bruno Fux, o zagueiro que veio do Atlético Mineiro por empréstimo no ano passado e agora está prestes a se tornar uma peça fundamental no esquadrão alviverde. Não é qualquer contratação, não. Isso é um movimento estratégico que vai redefinir a defesa do Palmeiras para os próximos anos. Um golpe de mestre que mostra o quanto o clube está disposto a investir para dominar o continente. Vamos aos detalhes, porque aqui no Plantão Palmeiras Urgente nós não escondemos nada, entregamos tudo com transparência e emoção. A negociação envolve a ativação da cláusula de compra obrigatória no contrato de empréstimo, que foi assinada lá em 2024, quando o Bruno chegou inicialmente. O valor? Exatos 4 milhões de euros, convertidos para 25,6 milhões de reais, pagos em parcelas ao Atlético Mineiro. A primeira parcela cai imediatamente após a assinatura, com as restantes divididas em até 24 meses para não pesar no caixa do Verdão. Mas não para por aí. O contrato de Bruno com o Palmeiras será de 4 anos, até o final de 2029, com opção de extensão por mais um ano caso ele atinja certas metas de desempenho. Estamos falando de um salário mensal na casa dos 800 mil reais, com bônus por vitórias em competições nacionais e internacionais. Por exemplo, 100 mil reais extras por título no Brasileirão e até 200 mil por uma Libertadores conquistada. Ah, e tem cláusulas de produtividade. Se ele jogar pelo menos 70% das partidas em uma temporada, ganha um acréscimo de 20% no salário base. Tem até uma cláusula de rescisão multinacional fixada em 30 milhões de euros para clubes europeus, para proteger o investimento caso algum gigante do velho continente venha bater na porta. Mas o que torna isso tudo tão dramático? Vamos aos bastidores, torcedor, porque é aqui que a coisa fica realmente eletrizante, como um thriller de espionagem no mundo da bola. Fontes privilegiadas que eu tenho dentro do clube, e vocês sabem que aqui no canal nós temos contatos que ninguém mais tem, me contaram que as negociações começaram em segredo absoluto há meses. Imaginem só, ligações criptografadas no meio da noite entre representantes do Palmeiras e do Atlético Mineiro, evitando que a imprensa pegasse qualquer cheiro. Teve uma reunião escondida em um hotel discreto no centro de São Paulo, onde executivos dos dois clubes se encontraram às pressas para discutir os termos, com portas trancadas e seguranças na entrada para impedir vazamentos. O Atlético Mineiro resistiu no começo, querendo elevar o preço para 5 milhões de euros, alegando que Bruno tinha valorizado após boas atuações, mas o Verdão contra-argumentou com dados de scouts internos, mostrando que Bruno se adaptou perfeitamente ao esquema tático, reduzindo gols sofridos em jogos-chave.
E a pressão de outros clubes? Ah, isso é que adiciona o suspense. Enquanto as tratativas rolavam, clubes rivais como Flamengo e Grêmio tentaram entrar na jogada, mandando sondagens discretas para o agente de Bruno Fux, oferecendo salários mais altos e promessas de titularidade absoluta. Teve até um clube europeu, um time de médio porte da Espanha, que ligou secretamente ao Atlético Mineiro propondo uma recompra direta, mas o Palmeiras soube disso por intermédio de um informante e acelerou tudo. Imaginem a tensão, e-mails voando de um lado para o outro, com o Palmeiras ameaçando ativar cláusulas jurídicas do empréstimo para forçar a mão do Galo. Bruno mesmo, coitado, estava no meio do furacão. Ele recebeu uma ligação pessoal de um alto escalão do Verdão, em um momento de dúvida, convencendo-o de que São Paulo era o lugar certo para ele brilhar, com promessas de um projeto vencedor que nenhum outro clube poderia oferecer. Pausa para respirar, torcedor, porque a história fica ainda mais intensa. Lembrem-se, durante o empréstimo, Bruno mostrou um potencial defensivo que poucos zagueiros no Brasil têm. Sua leitura de jogo, os desarmes precisos, a saída de bola limpa que transforma defesas em contra-ataques letais. Mas nos bastidores, houve momentos de drama puro. Uma lesão menor que ele sofreu no meio da temporada quase derrubou tudo, com o Atlético Mineiro questionando se valia a pena prosseguir, mas exames médicos confidenciais provaram que era só um susto e o Verdão dobrou a aposta. Teve até uma conferência virtual secreta com analistas de desempenho, onde dados de GPS e vídeos de treinos foram analisados frame a frame para justificar o investimento. E o agente de Bruno, ele jogou duro, exigindo bônus por metas individuais, como número de jogos sem sofrer gols ou prêmios de melhor em campo pela imprensa especializada. R$50 mil por cada partida em que ele for eleito o destaque defensivo pela imprensa especializada. Agora, imagine o impacto disso tudo no dia a dia do clube. Com Bruno Fux fixo na zaga, o Palmeiras ganha uma solidez que vai intimidar qualquer atacante adversário. Estamos falando de um jogador de 26 anos, no auge da forma física, com experiência em competições sul-americanas e um histórico de vitórias que se alinha perfeitamente com a mentalidade vencedora do Verdão. Mas o suspense continua. Durante as negociações, houve um momento crítico quando um rival paulista tentou uma abordagem indireta, oferecendo um troca-troca de jogadores para atrapalhar, mas o Palmeiras rebateu com uma contra-oferta irrecusável ao Atlético Mineiro, incluindo percentuais futuros em uma eventual revenda de Bruno. 15% dos lucros se ele for negociado para a Europa nos próximos 5 anos. E aí vem a reviravolta. Fontes me disseram que Bruno quase desistiu no último minuto por causa de uma proposta tentadora de um clube do Oriente Médio, com salários astronômicos, mas uma ligação emocionante de um ídolo histórico do Palmeiras, que eu não vou citar, mas vocês imaginam quem é, o convenceu a ficar, falando de legado e glórias eternas. A tensão era palpável nos corredores da academia de futebol, com e-mails urgentes sendo trocados enquanto o avião de Bruno decolava de Belo Horizonte para São Paulo. No aeroporto, a recepção foi caótica. Fãs disfarçados de torcedores comuns tentaram selfies, mas seguranças do clube o escoltaram direto para um carro blindado, rumo à sede, onde o contrato já esperava na mesa. Mas espere, torcedor, porque o drama não acaba. Nos detalhes finos do contrato, há cláusulas de confidencialidade que proíbem Bruno de falar sobre as negociações por 1 ano, para evitar polêmicas, e metas coletivas que atrelam bônus ao desempenho do time inteiro. Por exemplo, se o Palmeiras chegar às semifinais da Libertadores, ganha um extra de R$150 mil. O salário, aliás, inclui reajustes anuais baseados na inflação, mais incentivos por convocações à seleção brasileira, algo que Bruno almeja há tempos. E os bastidores financeiros? O Palmeiras financiou parte dessa compra com receitas de patrocínios recentes, mas teve que renegociar dívidas internas para não comprometer o fair play financeiro, tudo em reuniões maratonas que vararam madrugadas. Agora, aproximando do clímax, vamos pensar no futuro. Com Bruno Fux, o Palmeiras não só reforça a defesa, mas envia um recado ao mercado. Estamos aqui para dominar, para construir um império verde que ninguém para. Rivais estão em pânico, treinadores adversários já revendo táticas, porque enfrentar um zagueiro como ele é como bater de frente com uma muralha intransponível.
Mas o segredo impressionante que eu prometi? Vai aqui, torcedor, algo que vai explodir sua mente. Nos bastidores mais profundos, que só eu consegui acessar através de uma fonte anônima que arriscou tudo para contar, o Palmeiras incluiu uma cláusula secreta no contrato de Bruno Fux que o torna elegível para capitanear o time em caso de necessidade. E mais, há um acordo verbal para que ele participe de um projeto de desenvolvimento de jovens zagueiros na base, transformando-o não só em jogador, mas em mentor futuro. Mas o bombástico mesmo é que essa contratação foi acelerada porque o clube descobriu, em uma investigação discreta, que Bruno tem laços familiares com ex-jogadores palmeirenses, o que cria uma conexão emocional que ninguém esperava, tornando essa união não só profissional, mas quase predestinada. Isso muda todo torcedor. O futebol brasileiro não será mais o mesmo, com o Palmeiras erguendo uma defesa lendária que vai ecoar por décadas. E aí, o que você acha dessa bomba? Deixe nos comentários. Bruno Fux vai ser o novo ídolo do Verdão? Chama seus amigos, manda para o grupo e espalha para os torcedores. Isso é o Plantão Palmeiras Urgente.